Bom, então hoje nós vamos falar sobre o nosso sistema de numeração decimal. O nosso sistema de numeração decimal utiliza 10 símbolos. Então, o símbolo 0, o símbolo 1, o símbolo 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Com esses 10 símbolos aqui, com esses 10 desenhos ou algarismos, nós conseguimos representar todos os outros números. Por isso que nós dizemos que ele é de base 10, porque ele utiliza 10 algarismos para representar todos os outros números. Mesmo tendo poucos símbolos, nós conseguimos representar vários números. Ele também é um sistema posicional. Por que nós dizemos isso? Porque dependendo de onde está, em qual posição está esse símbolo, ele vai ter um valor. Então, por exemplo, o símbolo 8. Se ele tiver na unidade, ele vai valer 8 unidades. 8 vezes o número 1, porque a unidade vale 1. Agora, se ele tiver na dezena, ele vai valer 8 dezenas. E a dezena, ela vale 10. Então, ele vai valer 80. E olha o zero aqui. O zero serve para representar a ausência de quantidade. Ou seja, ele vai guardar o lugar. Eu não posso desenhar 80 apenas assim, porque aqui seria o número 8 apenas. Para eu desenhar 80, eu tenho que colocar 8 dezenas e 0 unidades. O zero está guardando o lugar. Ele é muito importante no nosso sistema de numeração decimal, também conhecido como o indo-arábico. Por quê? Porque ele foi concebido pelos hindus e divulgado pelos árabes no Ocidente. Também o nosso sistema de numeração decimal também é conhecido como sistema de numeração indo-arábico. Então, ele é posicional. Dependendo de onde está esses símbolos aqui, ele vai ter um valor. Se ele tiver o 8, por exemplo, estiver na centena, quanto que ele vai valer? 8 centena, e a centena nós sabemos que ela vale 100, tá? Então, e eu coloco o 0 para guardar o lugar também. Então, aqui ele vale 800, aqui ele vale 80 e aqui ele vale 8, certo? Bom, o sistema de numeração decimal, as quantidades são agrupadas de 10 em 10. Olha os grupinhos de 10 em 10. Então, eu preciso de 10 unidades para formar uma dezena. Eu preciso de 10 dezenas para formar uma centena. E eu preciso de 10 centenas para formar uma unidade de milhar. Quanto que vale a dezena? O próprio número já diz. Dezena, 10. Ela vale 10. E a centena, quanto ela vale? Centena, ela vale 100. O nome já está falando. E a unidade de milhar, ela vale 1000. Então, grupinhos de 10 em 10. Cada algarismo, no nosso sistema de numeração decimal, ele representa uma ordem, tá? Cada algarismo representa uma ordem. E 3 ordens formam uma classe. Vamos ver o exemplo para ficar bem claro isso. Olha só. Nessa tabelinha, nós temos a classe das unidades simples, ela é composta por 3 ordens. A primeira ordem, unidade. A segunda ordem, dezena. E a terceira ordem, centena. A classe dos milhares, ela é composta por 3 ordens também, que é a unidade de milhar, a dezena de milhar e a centena de milhar, tá? Quanto que vale a unidade mesmo? Ela vale 1. E a dezena vale 10. E a centena vale 100. Unidade de milhar vale 1000, que é 1 vezes o 1000. Dezena de milhar vale 10.000, 10 vezes o 1000. E centena de milhar vale 100.000. Mas, por enquanto, nós vamos focar aqui na classe das unidades simples. Observe que para separar as classes,
a gente pode deixar um espacinho maior no número. Então, a cada 3 ordens, a gente deixa um espacinho maior para dividir. Melhor do que pôr o pontinho. Algumas pessoas usam pontinho, a cada 3, contando aqui da direita para a esquerda, o pontinho. Porém, mais para frente, quando a gente for fazer conta na calculadora e colocar o ponto, isso vai mudar todo o número. Além do que, o ponto também, ele serve como sinal de multiplicação. Então, nós apenas deixamos um espacinho maior, como eu fiz aqui no último exemplo aqui, ó. 1.625, deixei um espacinho maior. Então, olha só, aqui é o número 9. Ele vale 9 vezes 1, que vai dar 9. E aqui é o número 10, ó. Eu usei o símbolo 1 e o símbolo 0 para formar o número 10. O algarismo 1 e o algarismo 0 para formar o número 10. Que número é esse? 17. 10 mais 7. Por quê? Porque aqui uma dezena vale 10. E esse número? 123. Esse 1 aqui vale 100, ó. 123. 100 mais 20 mais 3. Ó, o 2 aqui, ele já não vale 2 unidades. Ele está na dezena. Ele está ocupando a segunda ordem. Ele está na ordem das dezenas. Então, ele vale 10. 2 notas de 10. Então, seria 20. Aqui, 908. 900 mais 8. Olha a importância do algarismo 0 para guardar esse lugar aqui. Está representando a ausência de dezena. Porém, ele é importante, porque se eu não colocasse ele, seria 98. Não seria 908. Então, o 0 está guardando o lugar. E o número 1625. Ele tem... Quantas ordens tem o número 1625? Ele tem, ó, 1, 2, 3, 4 ordens. E quantas classes? Ele ocupa 2 classes, ó. A classe das unidades simples, ele lota, né? E ocupa a classe dos milhares também aqui na unidade de milhar. Certo? Mais exemplos. Aqui, mais exemplos. Que número é esse? 7.306. Olha o 0 guardando o lugar. Que número é este? 6.417. E este? 5.528. 4.639. 9.740. Olha aqui a importância. Se eu não coloco esse 0, ficaria número 974. Então, o 0 está guardando o lugar das unidades. E por último, o último exemplo, 3.851. Todos esses números aqui dessa folha ocupa quantas ordens? Uma, sempre contando da direita para a esquerda, que a primeira ordem é aqui da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4 ordens e ocupa 2 classes. A classe das unidades simples e a classe dos milhares. Lembrando que para dividir as classes a gente deixa sempre um espacinho maior. Além disso, nós podemos relembrar sobre valor relativo e valor absoluto. O que é isso? O valor absoluto de um algarismo é o valor que ele vale mesmo. É o valor dele mesmo. Então, o número 8, o algarismo 8, ele vale 8. O algarismo 5, ele vale 5. É o valor dele como algarismo mesmo. O valor relativo depende de onde o número está. Se ele estiver na unidade, ele vai valer 1. Se ele estiver na dezena, ele vai valer 10. Se ele estiver na centena, ele vai valer 100. Se ele estiver na unidade de milhar, ele vai valer 1000. Vamos ver alguns exemplos para ficar bem claro aqui. Então, vamos lá. Vamos frisar bem o número 4 aqui, o algarismo 4. O algarismo 4, nesse número aqui, ó. 145. O algarismo 4. Vou até grifar ele aqui. Qual é o valor absoluto dele? O valor absoluto dele é o que ele vale mesmo, 4. E qual é o valor relativo? O valor relativo dele
Depende de qual ordem ele está. Nesse caso, ele está na ordem da dezena. A dezena não vale 10? 4 vezes 10, 40. É como se fosse 4 notas de 10, né? Então, qual é o valor relativo dele? 40, porque ele está na ordem das dezenas. É só eu decompor o número dessa maneira, que fica até mais fácil, ó. 145, ó. 145. Eu troco o E. O jeito que eu leio o número, o nome do número, eu troco pelo sinal de mais, ó. 145. 100 mais 40 mais 5. Se eu pegar aqui 100 mais 40 mais 5 e somar tudo isso, vamos ver quanto que vai dar. 0 mais 5, 5. 0 mais 4, 4. 1 mais nada, 1. Não vai dar o 145? E olha o zero guardando o lugar aqui, ó. Olha o zero guardando. Poderia até preencher com o zero do lado esquerdo, porque o zero do lado esquerdo não tem valor. Mas aqui esse zero está do lado direito do algarismo 1. Ele tem valor sim. Que valor que ele tem? Ele está guardando o lugar. Ele está representando a ausência de quantidade. E esse zero aqui, eu posso cortar ele? Não. Se eu cortar, vai mudar tudo. O número já não vai ser 4, ele vai ser 40, ele vai ser 4. Esse zero do lado esquerdo eu posso cortar, os outros não, porque eles estão guardando o lugar. Mais um exemplo. 1.000 ou 1.756. Vamos destacar aqui o algarismo, o desenho, o símbolo 7. Qual é o valor absoluto dele? O valor absoluto dele é o que ele vale mesmo, ele vale 7. E o valor relativo? Neste caso, ele vale quanto? Ele não está na centena? Então, ele vale 700, porque é 7 notas de 100. 7 vezes 100. Olha só a decomposição desse número. 1.000 mais 700 mais 50 mais 6. Se eu somar tudo, eu vou chegar no 1.756. E o último exemplo da aula de hoje. Só arrumar aqui. O último exemplo é esse número aqui. 8.542. E nós vamos destacar o número 5. O número 5, qual é o valor absoluto desse algarismo? O valor absoluto é o valor dele mesmo, que é 5. E qual é o valor relativo dele? Ele vale 500. Tá vendo? Ele vale 500. Por quê? Porque ele está na centena. Então, 8.542. 8.542. Ele vale 500 porque ele está na centena. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, que nós vamos estar à disposição para esclarecer para vocês. Um beijo e até mais.